Olá, é um prazer estar aqui hoje participando desse dia tão importante, o Dia C. E eu sou delegada de polícia há 18 anos, trabalhei entre violência doméstica na Delegacia de Defesa da Mulher, trabalhei no DHPP, na Delegacia de Proteção à Pessoa, convivi com inúmeros tipos penais que muitas vezes as pessoas nem entendem, nem sabem que existem. Eu já trabalhei com tudo isso e hoje eu venho aqui trazer um pouquinho desse meu conhecimento, dessa minha convivência com esses tipos penais, com os agressores, com as vítimas, para passar essa informação para vocês. E eu espero que seja muito produtivo. Hoje me cumpre falar sobre as redes sociais, a magia da internet, e é muito bacana falar sobre isso porque isso é o lado positivo. A internet tem sim um lado positivo, é um mundo encantado que as crianças e os adolescentes transitam facilmente nesse mundo, né? É um mundo digital, é o mundo deles. A gente tem tanta dificuldade, eu me coloco nessa posição da geração analógica, que nós somos geração analógica, em contrapartida a gente tem essas crianças e adolescentes que com o celular eles fazem praticamente tudo e a gente demora para fazer tanta coisa e eles fazem de maneira tão rápida. Porém, eu acho que aqui entra a minha função. É preciso um alerta. Hoje nós temos riscos ocultos, perfis falsos, desafios, golpes e o cyberbullying que tem vitimado tantas crianças e adolescentes, não só em São Paulo, mas no Brasil todo, e aqui cabe um alerta. O núcleo qual eu coordeno na Secretaria de Segurança Pública, o Núcleo de Observação e Análise Digital, ele chegou para que a gente pudesse entender como que funcionam os crimes nas redes digitais, como que tudo começa, qual é o interesse desse jovem por um jogo online, por um crime que ele começa não como crime, né? Ele começa como uma diversão e ele migra rapidamente para um tipo penal, ou seja, essa criança, esse adolescente não só são vítimas, também praticam, e muitas vezes sem saber, eles praticam sim alguns crimes. Lógico que para eles, dos 12 até os 18 incompleto, não há punição, ou a punição é menos rigorosa, ou seja, aplica-se o ECA, mas assim, muito importante que pai, mãe e educadores tenham conhecimento disso tudo. O núcleo surgiu a partir da necessidade da gente entender, em 2023, como ocorreram os ataques à escola, em São Paulo especialmente. 2023 foi um ano muito conturbado, muito pesado, principalmente para professores, para quem trabalha na área da educação, foi um ano muito desafiador. Em 2024, a gente se viu diante dessa necessidade. O que aconteceu? Qual o interesse desse jovem quando ele pratica esse tipo de crime? Qual o perfilamento criminal? E também olhar o lado das vítimas, dos pais. E a partir de então, esse núcleo surgiu. E nós pudemos perceber, através de policiais, do qual eu faço parte desse núcleo também, mais outros 4 policiais, estamos no monitoramento contínuo 24 horas, 24/7, né? 24 horas por dia, 7 dias na semana, olhando e estudando o que esses jovens consomem e o que esses jovens têm preferência nas redes sociais, quais são os tipos penais, e isso cabe muito a mim, como funcionária pública, servidora do Estado, passar esse entendimento para os pais. Nós percebemos nitidamente que o jovem, até o ataque à escola em si, ele migra por inúmeros desafios, que vai desde discurso de ódio, cyberbullying, crueldade de animais, a instigação à automutilação, abusos sexuais que culminam no ataque à escola. Então é muito importante conversar com o seu filho e entender o que ele consome na internet, né? Será que ele tem um discurso muito além de ódio, de perversidade para a idade dele? Porque assim, pai e mãe sente cheiro de filho, né? É o que a gente diz. A gente tem o cheiro, a gente sabe o jeito dele andar, o jeito dele se portar. Será que tem alguma coisa errada com o meu filho? Por que ele está consumindo muito jogo? O que está de errado nisso? Isso é um papo que tem que ser feito, tá? Antes da gente entrar nesse meio digital, a polícia, eu digo, né? Nós tínhamos uma ideia de que tudo acontecia em Deep e Dark Web. Para nossa surpresa, para nossa infeliz surpresa, eu digo que não. Hoje,
90% dos crimes que a gente vê aí nas redes, a polícia agindo, a polícia prendendo adolescente, prendendo maiores, acontece na Surface, né? É o Discord, é o Telegram, é o Roblox, tão consumido o Roblox hoje em dia, o Project Z, que agora mudou de nome, é Clover Space. Tudo isso aonde? Na Surface. Por que isso? Porque ele é atrativo, ele é colorido, Deep e Dark Web demanda mais tempo para que eu crie um outro perfil que eu consiga entrar, e não essas redes que estão na Surface, que é o que seu filho consome, o que os nossos adolescentes consomem. E veja bem, isso não é crime, o consumo não é crime, né? A gente tem que ter esse olhar atento. O jogo Roblox, participar dele não é crime. Eu tô aqui para alertá-los sobre os perigos ocultos que acontecem no Discord, no Roblox, no Telegram. E eu acho muito importante desfazer esse mito. Ou seja, não é Deep Dark Web, hoje nossos perigos estão na Surface, muito mais fáceis para que eles tenham acesso. O Discord, eu tenho um pouquinho de uma rusga com ele, porque hoje eu diria que 90% dos nossos crimes acontecem no Discord, tá? O Discord, inicialmente, ele foi criado como uma plataforma de conversa entre gamers, né? Ele foi criado em 2015, até então, ok, o Discord também é usado para o bem, tá? Eu acho importante ponderar isso. A gente tem grupos ali dentro que discutem literatura, grupos que discutem moda, e tudo bem, é para isso mesmo que ele foi criado. Ele só não foi criado para prática criminal. E ele tem sido muito usado para prática criminal. Por que isso? Porque ele é de fácil acesso, ele não tem controle nenhum, o monitoramento, a moderação dele, inacreditavelmente, é feita pelo próprio usuário. Ou seja, eu coloco crianças e adolescentes para fazer uma moderação dentro de uma plataforma. Isso não existe, né? Então, assim, por favor, tomem muito cuidado com esse tipo de plataforma. Se interessem pelo que o seu filho consome ali, o que ele posta, o que ele conversa, com quem ele conversa. E para que vocês entendam como que acontece dentro do Discord, o Discord é uma plataforma criada inicialmente para conversa entre gamers, como eu já disse, e tem servidores. Ele é feito de servidores autônomos. E esses servidores usam o termo panela. Eu estou dizendo os termos que eles usam porque às vezes a mãe ou o pai escuta esse termo dentro de casa e fica familiar. Dentro dessa panela há uma hierarquia e eles cumprem desafios para que subam hierarquicamente, tá? Então, assim, panela, aí tem o dono, que é o líder, digamos assim, tem o administrador, temos inúmeros cargos. E é aí que tudo acontece dentro do Discord. Para vocês terem uma ideia, eu coloquei aqui algumas telas, né, de Roblox, de Discord, para vocês terem, quando eu falo que é uma tela atrativa, colorida e para crianças, é exatamente sobre isso que eu quero dizer, tá? Para vocês verem a diferença de uma Dark e Deep Web, é exatamente isso. Vamos partir um pouquinho agora para a prática delitiva em si, né? Isso me preocupa muito, que é o cyberbullying, o bullying. O bullying já era tipificado, ele tinha uma pena muito branda, mas de repente surgiu em 2024 o cyberbullying. A partir de janeiro de 2024, hoje nós temos o cyberbullying tipificado como crime, né? Que é intimidação sistemática feita a partir de um grupo ou individualmente de uma violência psicológica ou física. E o tempo, a pena, digamos assim, é de 1 a 4 anos de reclusão. É uma pena alta, tá? E isso tem que ser dito para o filho de vocês. Uma brincadeira maliciosa que agride psicologicamente o outro colega, o menino ou a menina, né? A gente sabe que tem um pouquinho mais de força com relação às meninas, mas os meninos também não ficam atrás quando são vítimas. E explicar para o seu filho que uma brincadeira, por vezes, inofensiva para ele, no outro tem um impacto gigantesco, né? Hoje a gente lida com altos e baixos da adolescência, o que é muito normal, mas que ele tem essa concepção também. Não é só o que me atinge, né? Como isso chega no outro. Isso sim é sim um tipo penal, e isso muito me preocupa, porque o cyberbullying, ele é o gatilho, ele é o start para os outros tipos penais que a gente vai conhecer aqui também. E eu sempre digo, quando eu também sou professora, quando eu vou explicar o cyberbullying,
para quem não tem conhecimento de lei, e tudo bem, não é todo mundo que tem que ter conhecimento de lei. Conhecimento de lei tem que ter os operadores do direito, e aqui me cumpre colocar na prática. O que é na prática o cyberbullying? É espalhar mentiras, compartilhar fotos constrangedoras nas mídias sociais, enviar mensagens que humilham, se passar por outra pessoa. Por exemplo, eu crio um perfil fake em nome de um amiguinho, né? E a gente sabe que não é um amiguinho, e isso sim é um cyberbullying também. Então, conversem com os seus filhos, deem exemplos práticos, como eu estou dando aqui para que ele também entenda o que é crime ou o que é brincadeira. E tenham a noção de que quando eu espalho uma foto vexatória, uma foto constrangedora nas redes, eu não tenho mais o poder de excluir. Porque é tudo muito rápido, tudo muito dinâmico, e a gente perde esse poder. Por mais que a gente vá, faça um boletim de ocorrência, ou tome as medidas jurídicas cabíveis, é difícil você controlar aquilo, e aquilo marca a vida da pessoa, da vítima, dali em diante, de uma maneira que talvez poucos tenham a noção. O cyberbullying também, porque eu sempre digo que ele é um gatilho, porque ele migra, quando a vítima não aceita tudo aquilo que foi feito com ela, ele migra inevitavelmente por uma automutilação, tá? Então, assim, a pessoa não sabe lidar com isso, ele começa a não saber o que fazer com aquela informação e eles se cortam. Então, é muito importante que você esteja atento aos sinais também físicos que seu filho apresenta. Ah, tá muito calor, colocou uma roupa de frio, tem alguma coisa errada, deixa eu ver seu braço. Eu sempre digo que a privacidade da criança e do adolescente não pode se sobrepor ao direito à vida. Não pode. Então, como pai, como mãe, nós temos exatamente essa missão de resguardar a vida dos nossos. Então, atentem-se a esses sinais físicos também, que eles são gritantes, e no decorrer do dia, da vida, com a corrida do trabalho, a gente chega em casa cansado, a gente não se atenta a esses pequenos detalhes, né? E não raras vezes também, dentre os desafios propostos no Discord, estão a crueldade contra os animais. Eu gosto de dar esse exemplo prático, que ficou emblemático, era que eu conversando com a mãe de um agressor, ela dizia, não entendia por que meu filho toda hora resgatava gatos, né? Eu não entendia. E aí, quando nós mostramos para ela o que ele fazia com os gatos, os maus tratos, enfim, ela começou a chorar e só nos resta o acolhimento, porque é muito nítido que ela não sabia, né? Ela não tinha percepção disso. Então, ele foi apreendido, né? Um foi preso, o outro foi apreendido, e eles vão responder também por maus tratos animais. E por que eles fazem isso, né? Isso é muito importante saber, porque eles ascendem hierarquicamente, eles crescem dentro daquela comunidade que a gente já havia dito do Discord. Isso aqui eu trouxe um exemplo claro do como que está acontecendo hoje a automutilação no meio das crianças e dos adolescentes, né? E eu sempre digo que o que me preocupa como delegada de polícia é a crescente, isso está numa maneira exponencial a violência. Hoje não basta só que ele diga, eu quero que você se corte, e ela, se Deus quiser, não o fará. Mas ele também escalona a violência. Ele pede para que ela peça desculpas. Por que isso? Porque ela não entrou no Discord no horário que ele determinou, tá? Isso é um agressor e essa menina é uma vítima. Isso não faz parte de um inquérito processual, não está sob sigilo, então a gente pode livremente mostrar aqui para vocês. E o que eu quero que vocês percebam, pais e mães, quando isso acontecer, quando uma filha de vocês for vítima, ou se ela não for, para que isso seja muito natural ao ouvido dos senhores, das senhoras, para que eu possa preparar o meu filho ou a minha filha para receber essa informação. É muito claro hoje no nosso meio que as vítimas, elas não procuram inicialmente pai e mãe. Não, elas procuram os seus. Elas procuram a amiguinha, o amiguinho, e elas narram o fato a esses amigos. Então, tenham essa conversa com o filho de vocês, para que quando um amigo ou uma amiga procurá-los, isso seja razoável, seja que vocês deem credibilidade a isso, para que converse com os demais pais. Isso também a gente tem trabalhado muito nesse sentido.
E aqui eu chego no crime que eu digo que é o ápice, né? Para mim, é o crime mais grave que tem, além, claro, do jovem não entender tudo aquilo e, num determinado momento, procurar ceifar a própria vida. Mas o estupro virtual, para mim, é um dos crimes mais graves, que começam com um namoro virtual, ele começa num bate-papo muito gostoso, que é o que a gente tinha antigamente, né? Era o nosso namoro antigamente, hoje a gente migrou pro web namoro, que quando ela manda o primeiro nude, aí eu digo que acabou. Porque ele vai pedir mais e mais, e ela não vai se sentir à vontade para mandar isso aí, porque ela é mulher. Não é todo dia que a gente tá se sentindo bem. Isso tem migrado, estupro virtual para mim hoje é o pior dos crimes. E eu digo sempre, pai e mãe, se sua filha chegar com isso, com essa informação até você, pai, eu conheci uma pessoa, um web namoro, isso migrou, por favor, no primeiro momento não julgue sua filha. A sua filha, que hoje você julga, ela foi acolhida numa rede social, né? Tudo parte de um acolhimento. Se ela foi acolhida numa rede social, que ela seja acolhida em casa também. Tente captar o maior número de informações, com quem você falava, qual era a panela ou a comunidade que você frequentava, para que a gente possa investigar. E procure imediatamente a polícia. Faça um boletim de ocorrência, narre os fatos, para que a gente possa investigar e punir esse autor. O suicídio também, o ato de ceifar a própria vida, a gente tem visto isso. Por que a gente tem visto isso? Porque além de ser muito grave, essa criança, esse adolescente não sabe lidar com o problema que está enfrentando. Então, coloquem-se numa posição de amigo, sim. Eu digo que sempre a hierarquia dentro de casa ela tem que ser respeitada, mas, por favor, sejam amigos do seu filho, da sua filha, para que eles sintam à vontade de contar tudo o que está acontecendo e que vocês possam ajudá-los também. Aqui eu trago a restrição etária das plataformas, isso é muito importante, e é o que eu digo, né? Protelem o quanto antes, o quanto mais possível, protelem a entrega de celular para os seus filhos. Protelem, porque assim, a partir do momento que ele está com o celular na mão, dentro do quarto, ele não está mais dentro do quarto. Ele está no mundo virtual, é muito pior do que qualquer rua de qualquer cidade. Você não sabe com quem ele está falando, com quem ele está lidando. As pessoas que estão ali não são aquelas pessoas que se apresentam sendo aquilo, né? A gente vê hoje pedófilos, a gente vê pessoas especialistas em golpes para cooptar esse tipo de vítima, né? Então, não coloque seu filho numa posição de vítima. Aqui cabe o Discord, é acima de 14 anos, o Instagram acima de 13 anos, TikTok acima de 13, a Meta no geral, né, acima de 13 anos, e o Telegram, esse também me assusta junto com o Discord, porque ele não tem sequer nada, ele não quer saber nada sobre o usuário, e pra gente conseguir qualquer dado ali é muito difícil, tá? Então, assim, isso vai ficar, depois a gente pode repetir, né, os logos dos aplicativos, para que vocês tenham noção do que é cada um deles. E aqui cabe o meu alerta, para que você tenha noção de que o seu filho, dentro de um quarto, sozinho, com uma rede social, ou dentro de uma plataforma, ele está muito exposto a criminosos. Monitore seu filho, tenha noção do excesso de tela. O que o excesso de tela está causando no meu filho, né? Ele não quer mais conviver socialmente, ele não quer mais encontrar um amiguinho, ele não quer mais participar dos nossos convívios social, não quer, alguma coisa tem errado, né? Então vamos conversar com ele, por que isso está acontecendo, o que ele está consumindo. Atentem-se às mudanças de comportamento. Eu acho que aqui os professores podem falar muito melhor do que eu. Um baixo rendimento escolar, porque ele vive com sono. E por que isso? Para que vocês saibam. O Discord, o Telegram, as redes sociais, elas, para nós, quando eu digo que eu trabalho de madrugada, é exatamente isso. Das 11 às 4 da manhã. É aí que tudo acontece. Né? É aí que ele pode pegar um celular escondido, ele pode ter dentro do quarto acesso a um computador. Então, é nesse horário que tudo acontece. E no dia seguinte, ele tá com sono, ele vai ter um baixo rendimento escolar, ele vai ficar muito nervoso, porque a privação do sono gera tudo isso, né? E hoje o que eu peço para vocês, e a gente vai terminar com um vídeo exatamente sobre isso, engajem-se de uma forma familiar, né? Não abandonem emocionalmente seus filhos. Eu acho que e eu não coloco, tá? A culpa, eu sou uma defensora de pai e mãe.
Eu sou, porque a gente sabe a nossa corrida diária, o que a gente passa, né, dentro de ônibus, dentro de transporte público, para que a gente consiga chegar no emprego. A gente sabe tudo isso. E quando a gente volta para casa, a gente quer o quê? Descansar. Né? E eu sei que é muito complicado, mas não deixem seus filhos com celulares durante a madrugada, com acesso fácil à internet, ao computador. Coloquem o computador num local de fácil visualização, para que quando você passe, consiga dar uma olhada no que ele está consumindo. Eu cumpre aqui para mim um agradecimento. Esse bate-papo faz toda a diferença para mim como delegada de polícia, porque quanto mais pessoas souberem que coisas ruins estão acontecendo nos meios digitais, nas plataformas, para mim é melhor, porque eu sei que eu vou ter menos vítimas. E hoje eu posso dizer que com o coração aberto que o autor, ele vai ser preso, ele vai ser apreendido, mas o que mais me preocupa são as vítimas, tá? E a gente vai terminar com um vídeo no qual uma vítima que eu tenho esse link, essa ligação com elas, ela me agradece, porque a partir da nossa conversa ela não está mais nas redes sociais, tanto quanto ela estava, e aí mostra também um pouquinho do nosso trabalho. Muito obrigada e disseminem a informação, porque o conhecimento salva. Tia, sério, você é um anjo na minha vida. Se não fosse você, eu ainda estaria sofrendo tudo que eu sofria na web. Eu não ia conseguir sair daqui do inferno. Recentemente, nós impedimos um caso de suicídio. Nossa equipe entrou em contato com os familiares. Daí a gente acionou o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar. Sim, falei com a mãe e a avó, tem o endereço confirmado. Capitão, já resgatada pelo Corpo de Bombeiros. Mais uma vida salva. O que aconteceu foi de madrugada, a gente estava infiltrado e conseguimos chegar no endereço da mãe, no telefone da mãe. Como não havia tempo, era muito urgente, eu mesmo peguei o telefone, liguei para a mãe e a mãe não acreditou. Não, minha filha está dormindo, não tem nada de errado aqui na minha casa. E eu disse, tem sim, a senhora vai até o quarto da sua filha não está dormindo, sua filha vai ser vítima de um estupro virtual. Tempo real, uma tortura psicológica, pedimos para que derrubassem a live, que derrubando a live acabaria com esse crime. Eles negaram uma vez, alegando que não era um caso de gravidade. Eles negaram pela segunda vez. É inadmissível que uma plataforma não colabore com as autoridades policiais para que um crime seja cessado.